Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Meus irmãos, hoje eu gostaria de estar conversando com vocês e fazendo uma reflexão na nossa vida espiritual a respeito de uma passagem que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Nós vamos falar nesse vídeo também a respeito da doutrina dos nicolaítas. Nesse vídeo eu pretendo ler algumas passagens bíblicas, mas eu não vou estar escrevendo, colocando no vídeo. Então eu peço que você, se possível, acompanhe ou marque as passagens que eu vou estar lendo para que você possa conferir depois. Isso é porque eu pretendo ler bastante passagens, então para não ficar muito difícil de editar o vídeo, eu vou simplesmente ler, mas peço que você confira. O único que eu vou deixar escrito aí no vídeo é a leitura principal, Apocalipse capítulo 2, onde o Senhor Jesus escreve a sua carta à igreja de Éfeso. E ele diz assim: escreve ao anjo que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se te não arrependeres. Aqui é o ponto que eu quero frisar. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Então aqui, meus amados, a gente vê que o Senhor Jesus, ele faz críticas e elogios à igreja de Éfeso. E esse elogio chama minha atenção, né? Porque quando eu li, né, que aborrece as obras dos nicolaítas, eu quis saber quais eram as obras dos nicolaítas. E eu descobri que as obras dos nicolaítas era o seguinte: eles eram conhecidos por pessoas que aproveitavam-se da falta de informação de outras pessoas para usar de doutrinas falsas e enganar essas pessoas. Então, quando Jesus fala que a igreja de Éfeso aborrecia as obras dos nicolaítas, significa que ela combatia contra as obras dele, impedia o progresso do engano que eles intentavam em colocar, introduzir dentro da igreja. E isso era ponto positivo para a igreja de Éfeso. Aí eu faço uma pergunta para você e para mim como cristãos nesses últimos dias. Porque, meus amados, nesses últimos dias há como nunca os das doutrinas dos nicolaítas espalhados por aí. Eu quero ler para vocês um versículo que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versos 3 e 4, que Paulo fala o seguinte para Timóteo:
Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então Paulo já estava advertindo as igrejas para que tomasse cuidado de não desviar para outras doutrinas. E aqui ele fala sobre fábulas, que é uma coisa que os cristãos hoje em dia usam muito. Eu que já participei de muitos grupos de WhatsApp, inclusive muitos cristãos, a gente vê que tem sido mudado. Em vez do crente, ele tem mais de 1 milhão de versículos bíblicos para postar. Ele vai e posta uma fábula. Um pensamento que parece ser inteligente muitas das vezes para nós, mas que se você for ver, não tem referência bíblica. É pura doutrina de nicolaíta prosperando no meio do povo evangélico. Eu já participei de um culto onde o pastor não leu a palavra para pregar, usou uma fábula. Usou uma fábula da águia que foi criada junto com galinhas e que por isso nunca levantou do chão, mas que um belo dia uma pessoa se incomoda com aquilo e coloca ela no alto de um penhasco e solta e ela sai voando. E conclusão da mensagem da noite é que o crente deveria fazer voos mais altos. Só que eu fico procurando aonde é que está isso na palavra de Deus. Isso é muito bom para o ego do ser humano, principalmente daquele que quer se apostatar de Deus. É o que ele mais quer ouvir, né? Voa mais alto, vai mais longe, fica mais importante. São fábulas. São verdades que não cabe a nós, cabe ao mundo. Sabedoria de homem. A Bíblia fala de uma inteligência, de uma sabedoria verdadeira que só Deus pode dar. Existe uma sabedoria que você não consegue na faculdade, que você pode fazer faculdade de medicina, de engenharia, psicologia, você pode fazer qualquer faculdade, que você não vai ter a sabedoria de Deus, que é a sabedoria de saber quando ir, quando parar, quando ficar em casa, quando sair, quando falar, quando se calar. Isso é sabedoria de Deus. A quem honrar, a quem não honrar. Porque hoje nós vivemos num mundo totalmente ao inverso, aonde o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. E a palavra de Deus diz: ai daqueles que chamam o certo de errado e o errado de certo. E tem muita gente aí com essas sabedorias mundanas, cheios, contaminados pelas doutrinas nicolaítas, porque não lê a palavra de Deus, porque não pega as cartas dos apóstolos para ler. Porque, irmãos, quando a gente pega a carta dos apóstolos, as cartas de todos eles, qualquer um deles, nós vemos que o evangelho que a igreja está vivendo hoje é um evangelho de fábulas, baseado em pensamentos humanos, mas que não se baseia os seus alicerces na palavra do Senhor. Porque tem coisas na Bíblia que são pesadas, mas não pode deixar de ser considerada. Porque a palavra que os apóstolos pregaram é a mesma palavra que o Senhor Jesus pregou. Se nós não consideramos aquilo que os apóstolos ensinaram, também não vamos considerar aquilo que Jesus ensinou. E hoje, nós estamos aí com essas doutrinas nicolaítas, pessoas que aproveitam-se da falta de instrução bíblica, né? Porque hoje, a verdade é que hoje os crentes não estão mais lendo a Bíblia, porque nós temos a internet. Porque nós temos tanta coisa para ver na internet,
Tem tanto testemunho, tem tanta coisa, tem tanta notícia, tem tantas coisas que chamam a nossa atenção no mundo virtual hoje, que nós abandonamos o costume de ler a palavra de Deus. E aí nós estamos nos tornando presas fáceis para aqueles que propagam a doutrina dos nicolaítas. Você já ouviu aquele versículo que diz: e mudaram a verdade de Deus? Recentemente eu estava assistindo uma pregação, ouvindo uma pregação, e uma coisa me chama a atenção. O pastor ali pregando e falando sobre a mulher adúltera, E eu falo a verdade, não gostei, gosto desse pastor, mas nisso eu não concordei com ele. Quando ele diz, a mulher adúltera, não sei o que lá, pegar aquelas pedras que foram lançadas contra ela para edificar um altar. Ele insinua isso. Porque naquela passagem da mulher adúltera, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que se intitula Até que do alto sejais revestidos de poder. Naquela passagem, Jesus está mostrando que uma nova era se abre. Até ali, a lei era: adulterou, vai ser apedrejado. Como eu já falei, muitos adúlteros de olhos e de coração estavam ali para apedrejar a mulher adúltera com a pedra na mão. Por quê? Porque ele nunca tinha sido pego no adultério. Então aí, porque Jesus fala, olha, viste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que no coração desejar e cobiçar uma mulher, já adulterou com ela. Então ali o Senhor Jesus olha para eles e diz assim: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus chamou eles para suas consciências, porque o evangelho de Jesus consiste nisso também. Com a mesma medida que medires, serás medido. Com a mesma vara que julgares, será julgado. Então Jesus ele chama aquelas pessoas para uma realidade que ele ia trazer para o mundo. E esse julgar aqui que o Senhor Jesus está falando, para não julgar, não é o que muitas pessoas estão achando hoje em dia. Porque hoje em dia, se você vê uma pessoa, muitas vezes, entrar pelada dentro da igreja, você não pode falar nada, porque dizem que você está julgando e que você, nicolaítas, se vale da falta de leitura bíblica da igreja e dos crentes atuais. Porque eu estou lendo aqui no livro de Coríntios, capítulo de número 5, 1 Coríntios, capítulo de número 5, olha só o que aconteceu. Presta atenção nessa leitura. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Preste atenção no que Paulo está falando. Essa versão aqui está dizendo que eu, ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Eu tenho uma outra versão aqui que fala, já julguei, que seja retirado do meio de vós esse que praticou tal ato. Aqui o apóstolo Paulo fala que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Preste atenção, na situação da mulher adúltera, eles iam matar aquela mulher a pedradas, porque para eles era assim, a lei de Moisés era assim, fez aqui, morreu aqui. Jesus, ele veio para trazer a graça,
Você já ouviu dizer que pela graça somos salvos? Aquela mulher recebeu de Jesus a graça, a oportunidade, porque Jesus não passou a mão na cabeça dela. Jesus não disse: olha, mulher, eu vou te levantar e você vai envergonhar todos esses que tentaram te atirar pedra. Jesus olha para ela e disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram todos embora. Aí o Senhor Jesus diz para ela: nem eu vou te acusar. Por que nem eu vou te acusar? Porque Jesus veio para transmitir a graça para nós. Não era lei, porque se fosse para ele falar: eu vou te condenar, tu estás morta, então não ia adiantar, estava valendo a lei de Moisés. Mas não, Jesus veio para nos dar a graça. Hoje, irmãos, nós adulteramos e temos a chance de nos arrepender. Se você adulterar, se o cara adulterar, eu não sou casada, mas quem é casado, homem, mulher, se acontecer de cair num adultério, mas às vezes o cara comete o adultério, a pessoa comete o adultério e ela recebe uma nova chance. Uma chance de não fazer mais aquilo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então, o evangelho da graça é esse, mas isso não quer dizer que adultério não é mais pecado para Deus. Isso não quer dizer que Deus tornou a mulher adúltera como heroína e os que atiravam pedra como vilões da história. Na verdade, ali, ele deu uma chance tanto para aqueles que estavam com a pedra na mão, porque se eles atirassem a pedra naquela mulher, eles iam ser condenados da mesma forma. Porque essa é a lei do evangelho. Com a mesma medida que você medir, você será medido. E para a mulher adúltera, ele disse: vais e não peques mais. Vai e muda de vida. E hoje eu estava, que nem eu falei, assistindo uma pregação, o pregador falando: porque com aquelas pedras se construi um altar e papapá. Quer dizer, vamos colocar a mulher adúltera, né? Porque eles usam como uma figura, né, figurativo assim, né? A mulher adúltera hoje quem é? São os crentes que andam fora da palavra. Veja que está escrito aqui no livro de Tito, capítulo de número 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, meus amados, qual é a maneira de você deixar o inimigo de boca fechada, sem ter o que dizer contra você? É sendo exemplo de tudo. Sendo exemplo de boas obras em tudo. Porque hoje, meus amados, é moda entre os cristãos fazer tudo que o diabo manda, tudo que o diabo quer. E depois a consequência vem. É claro que o próprio diabo vai usar pessoas para ficar acusando aquela pessoa. Aí ela vai lá e começa a postar nas suas redes sociais ou até mesmo nos seus diálogos particulares: olha, quem está falando de mim vai pagar não sei o quê. Não, meu amado. O segredo é: vá e não peques mais. Não entra nessas pregações modernas que ficam aí incitando você, contra os crentes uns contra os outros, na verdade. Olha, quem falou de você vai ter que fazer isso. Quem não sei o quê. Só existe uma maneira de você calar a boca daqueles que falam mal de você. É sendo exemplo de boas obras. O apóstolo Paulo, nessa passagem que eu acabei de ler para vocês aqui em 1 Coríntios, ele toma uma atitude em relação ao pecado dentro da igreja. E ainda cobra a igreja de Coríntios por não haverem se entristecido com aquilo, para que a liderança da igreja tomasse providência de retirar do meio deles aquele que estava cometendo aquele ato de pecado. Talvez você fale assim: não, irmã, mas isso daí foi um caso extremo, né? Na verdade,
é um abuso sexual, uma coisa realmente inadmissível. Mas, irmãos, seguindo aqui, por isso que eu falo, irmãos, a gente não pode ficar em um versículo da Bíblia. Vai seguindo os textos. Faça isso, começa a aprender a fazer isso na igreja. Quando alguém pegar um versículo bíblico, que tem gente que pega meio versículo bíblico, eu tenho medo. Quando o cara lê meio versículo bíblico e fala assim, eu vou pregar em cima disso aqui, eu tenho medo. Porque ali ele vai usar uma palavra para inventar uma ideologia. Geralmente lá vem doutrina de Nicolaíta por aí. Lá vem ideologia formada por mente de homens por aí. Mesmo que ele leia um versículo, eu continuo lendo. Para ver se realmente o que aquele texto vai falar é o que ele está querendo expor lá em cima. Se não der para me ler na igreja, eu leio em casa. Porque hoje em dia eles fazem isso. Eles pegam um versículo, meio versículo, dali eles inventam história. Por exemplo aqui, né? O apóstolo Paulo fala assim, que seja entregue a Satanás. Porque eu vou entregar a Satanás, mas daí ele fala o que ele quer. Vai entregar quem? Quem ele quiser. Ele não usa o que Paulo está mostrando aqui. Paulo está falando de entregar a Satanás a alguém que estava aí escandalizando a igreja. É isso que Paulo está falando. Não é qualquer coisa, não é dizer que qualquer um pode entregar qualquer um a Satanás por qualquer coisa. Não, senhor. Leia o texto. Aí você fala assim, olha, mas irmã, entregar Satanás, tudo bem, o cara abusou da mulher, do pai, isso é coisa grave. Mas aí você segue lendo o texto e você vai ver que Paulo se sente assim, né? Devido à situação que aconteceu e à falta de reação da igreja perante esse absurdo, Paulo fala, olha, eu já falei e vou falar outra vez. Olha, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comais. Paulo foi um homem, irmãos, que perseguiu a igreja, que odiava os crentes. E mesmo assim, o Senhor Jesus conseguiu enxergar nele algo de valor. Um vaso valoroso para o Senhor. Só que esse vaso valoroso precisou passar por uma transformação. De Saulo, ele virou Paulo. E as suas obras mudaram. O perseguidor passou a dar testemunho daquilo que ele mesmo perseguia. Então, Paulo tinha uma experiência muito grande com a capacidade do Senhor Jesus de enxergar o interior do ser humano. Paulo diz no versículo de número 11, do capítulo 5 de 1 Coríntios, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, olha a diferença que o apóstolo Paulo coloca, olha o peso que tem para as pessoas que são evangélicas, o testemunho. Aquele que, dizendo-se irmão, for devasso. A palavra devasso significa uma pessoa imoral, uma pessoa que gosta de imoralidade, ou que pronuncia-se com palavras baixas, palavrões, roupas imorais, no sentido de desrespeitar alguém sexualmente, dar em cima, assediar. Pessoas imorais. Quando Paulo fala, não vos associeis. Aí hoje eu te pergunto, muitas vezes, se você quiser praticar essa palavra aqui que o apóstolo Paulo pregou, é perigoso você ser jogado para fora da igreja e ser queimado.
Porque eles não leem a Bíblia, eles estão todos contaminados com a doutrina do Nicolaítas. Eles dizem a igreja não é lugar de julgar, a igreja é hospital. A igreja é hospital, mas quem permanecer na igreja tem que saber que a igreja tem doutrina. Você vai para o hospital para uma emergência, mas quando você mora no hospital, certo é que você vive uma vida sadia, já que você está dentro de um hospital. Quando você entra no hospital, você entra para uma emergência. Entra no hospital morrendo e são socorridas. Mas ali ela precisa melhorar. Em alguns dias ou alguns meses, ou seja lá, o tempo que durar, ela precisa melhorar. Porque ela não pode entrar infartando e continuar infartando. A igreja pode ser um hospital. Mas conforme a permanência das pessoas lá dentro, elas têm que evoluir. Olha só. Paulo diz para a gente não se associar com os avarentos. O que é um avarento? Hoje em dia, a avareza nem pecado mais, não é nem reconhecido mais como pecado a avareza no meio do povo de Deus. Avarenta é gente pão dura, gente murrinha, gananciosa por dinheiro, não pode ver dinheiro. Sabe aquele cara que você pode mexer até com a mulher dele, mas não mexa com o dinheiro dele? Isso é reprovado na palavra de Deus por várias vezes. E as pessoas não têm mais isso como pecado. Entendeu? O cara é avarento, deixa ele. Eu amo ele do jeito que ele é. E eu acho engraçado, irmãos, nessa passagem aqui, que a gente nota, né, que eu vejo, assim, pregações de pastores, e quando o pastor é de doutrina, ele geralmente é taxado, né? Ele é taxado na internet. Eu fiquei observando esse texto aqui do apóstolo Paulo. Você vê que Paulo usa de muita rigidez. Não tem dúvida. Errou, vai sair. E eu ainda vou lembrar vocês, tá? Olha, se for devasso, se for roubador, se for avarento, se for idólatra, se for... Vai dando a lista. Não se associe. Nem coma com ele. Se ele te chamar na casa dele para almoçar, não vá. Não vá, não. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: eu vou entregar a Satanás, este um aí que abusou da mulher do pai dele. Só que preste atenção que quando Paulo fala que vai entregar Satanás, Paulo não julgou a alma desse homem. Preste atenção, capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu já cansei de fazer vídeo aqui falando para vocês que quem exorta, quem alerta, quem abre o olho, quem fala a verdade é aquele que ama de verdade. Que aquele que passa a mãozinha na cabeça não ama. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, ó. Ele vai sofrer as consequências do que ele fez, para que a carne dele seja queimada, para que ele pague pelas atitudes que ele teve, para que ele entenda e para que ele seja salvo. Olha que Paulo não julgou a alma daquele homem. Paulo julgou a atitude, porque nós temos o Espírito Santo para saber o que é certo e o que é errado. O que pode, o que não pode. E a igreja está perdendo esse discernimento. A igreja de hoje, meus amados, ela está perdendo o discernimento. Ela está ficando completamente cega, incapaz de julgar coisas absurdas. Estão se fazendo absurdo dentro da igreja. E as pessoas, a igreja está cega. A igreja, não posso julgar. Julgar a alma da pessoa, dizer para uma pessoa, olha, você vai para o inferno. Não, mas se uma pessoa fez tal coisa, você tem que saber qual a atitude que você toma em cima daquilo. Isso é temperância, isso é fruto do Espírito Santo, sabedoria, discernimento. A igreja tem que ter isso. E Paulo não julgou a alma dele, pelo contrário. Paulo falou assim, ele vai pagar pelo que ele fez, justamente para que ele não seja condenado. Porque quando você pega uma pessoa, aí quando eu falei da história da mulher adúltera,
Que o pastor, a mulher adúltera, né? Construiu um altar com as pedradas. Nada disso. A mulher adúltera foi deixar de ser adúltera, porque foi para isso que foi manifesto o Filho de Deus, para que fossem desfeitas as obras de Satanás. Naquele dia foi desfeita as obras de Satanás na vida daquela mulher. E quem sabe até na vida daqueles que estavam ali, que não conheciam o evangelho do Senhor Jesus. Mas Jesus não fez aquilo para exaltar um lado e nem o outro, porque todos os dois estavam errados. Na verdade, ele trouxe a sua graça salvadora, tanto para aqueles que viviam na hipocrisia, quanto para aquela mulher que vivia no adultério. Porque o adultério leva ao inferno. Todo pecado que não tenha arrependimento, que não seja abandonado e confessado, ele leva ao inferno. Isso é fato, meu querido. Goste a igreja de hoje de ouvir ou não. É bem provável que não gostem de ouvir. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias desviariam os seus ouvidos da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores. Olha aí a doutrina dos nicolaítas. Espíritos enganadores que estão enganando pessoas. Eu quero passar aqui uma experiência para vocês, que a minha filha, há muitos anos atrás, ela viajou com os patrão dela para o Paraná no final do ano. E a família deles, tudo evangélica e tal, subiram para o monte para orar. E chegou lá no monte, tinha um rapaz que profetizava. Esse rapaz chegava nas pessoas, profetizava e derrubava as pessoas. E os patrões da minha filha estavam ali, minha filha também. E aconteceu desse homem vir profetizar para a esposa do patrão da minha filha. E ela não sentiu nada. E o rapaz derrubou ela no chão, no monte, né? E ela ficou assim, mas não foi ela que caiu. Foi ele que derrubou. E ela ficou quieta assim, constrangida, né? Não sabia o que fazer e tal. E começou a orar a Deus e pedir que, se realmente aquilo ali foi de Deus, ela ficaria ali, senão que Deus tocasse em alguém para levantar ela. E ali o esposo dela foi, pegou na mão dela e levantou ela. E nesse momento, o rapaz que profetizava, ele se revelou no monte. Ele passou a xingar o irmão de velho imundo. E o irmão olhou para ele e disse: eu conheço a voz do meu Deus. Essa não é a voz do meu Deus. E o homem se manifestou. Rolou no monte lá. Minha filha disse que até terra tinha na boca dele. E deu o que fazer para se tirar aquele demônio que usava aquele rapaz. E uma coisa minha filha me falou e ficou gravado na minha mente. Que ela ouviu ele profetizar para uma pessoa que estava próximo dela. E que a profecia dele consistia no seguinte: eu vou te exaltar, eu vou te levantar, você vai pregar para uma multidão. Então, a partir daí, a gente começou a tomar cuidado com esse tipo de coisa. Apesar que a gente nunca... Eu mesma já tinha ouvido pessoas falar isso. Isso não entra no meu coração. Exaltação, gente, pelo amor de Deus, Satanás caiu pela exaltação. Então, como é que eu posso acreditar que Deus vai querer me exaltar a ponto de eu querer ser alguma coisa, me colocar, olha, você vai ficar acima dos outros e tal? É perigoso. São doutrinas de demônio que está sendo pregada dentro das igrejas. E tem gente que está se envolvendo nessas coisas porque não lê a palavra. Porque não observa a essência do evangelho de Cristo. Pois se Jesus fala na palavra que quem quiser ser o maior no reino dele tem que ser o menor, tem que servir a todo mundo. Jesus é diferente. Quando você quer ser grande, grande para Deus é aquele que serve, que é útil para ajudar pessoas. E não tem esse negócio de querer te exaltar, de te levar para multidões, porque a maioria que está pregando para multidões hoje não prega nada com nada, viu? Isso quando não coloca mentira, doutrinas de nicolaítas, coisas terríveis,
Recentemente eu vi um vídeo de uma cantora gospel, né, conhecida, que, né, há pouco tempo se candidatou, não sei o que aí. E ela fez um vídeo para detonar as pessoas que ainda, as poucas pessoas que ainda querem manter a separação do mundo, colocando, e começou a defender Jezabel do vídeo dela, dizendo que Jezabel era uma mulher que era honesta, dizendo que Jezabel, sabe, eu nem lembro os argumentos que ela usava para defender Jezabel, mas querendo dizer que Jezabel não simboliza a sensualidade. Claro que simboliza. Foi assim que o Senhor Jesus usou o nome de Jezabel para advertir a sua igreja. Olha o que o Senhor Jesus fala em Apocalipse capítulo 2 sobre Jezabel. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar, olha aí a doutrina do Nicolaítas, os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja que o Senhor Jesus fala a mesma linguagem dos apóstolos. No capítulo 15, né, acho que, se não me engano, de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Tiago, se não me engano, deixa eu dar uma conferida aqui, ele vai falar para a igreja, né, do que eles iam deixar como norma para a igreja. E uma das coisas que eles vão falar é, aqui, ó, o apóstolo Tiago vai falar: pelo que julgo, Atos 15, 19, pelo que julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, olha o que o Senhor Jesus vai falar de Jezabel, o que o Espírito, é claro que é o Espírito que Deus está falando, porque Jezabel morreu há muito tempo, mas aquele Espírito que atuava na vida dela, estava atuando na igreja. E para quem fala que Jezabel era uma mulher honesta com seu marido, não era não. Quando o rei Jeú se aproxima dela para acabar com ela, cumprindo as ordens do Senhor, ela se maqueia para poder receber ele, maquiar Deus. Então ele faz o quê? Atira ela pela janela. Mas aqui o Senhor Jesus vai falar o seguinte, ele diz à igreja de Tiatira: tenho contra ti que tolera Jezabel. Essa mulher se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. O que foi estipulado pelos os apóstolos lá em Atos dos Apóstolos, o que era sacrifício de idolatria? Gente, se misturar com o mundo. Sabe esses pastores que fazem apologia ao pecado? Eles estão ensinando você a se prostituir com o mundo. Sabe essas pessoas que não ensinam a verdade mesmo, que não ensinam a igreja a ser separada mesmo, elas estão ensinando você a se prostituir com o mundo. Ele está enganando você. O que você acha que é se prostituir com os sacrifícios de idolatria? Você acha que a igreja estava participando de algum ritual? Não, não. Sacrifício de idolatria ao mundo. A igreja tem que ser separada, irmãos, com sabedoria. Olha o que eu li em Coríntios 5 agora. Com sabedoria. A Bíblia fala que se algum dos nossos irmãos pecar, admoestam, a Bíblia orienta, admoesta-o com mansidão. E tendo cuidado de você mesmo, porque no que você, a Bíblia fala assim, né, para que no admoestar você também não caia no mesmo erro. Ou seja, admoesta não é pecado, irmãos. Não é pecado. Eu estou indignada com esse mundanismo que entrou dentro da igreja. Nós precisamos nos separar. Eu não sei se você ouviu essa frase. Eu ouvi essa frase diversas vezes no mundo atual,
principalmente quando trata-se de jornais, informações. Eles dizem, a imprensa mundial costuma dizer que o mundo está polarizado. Aqui no Brasil falam muito sobre isso, polarização, polarização. Eu fiquei pensando sobre isso. E eu fui dar uma estudada. Eu gosto de estudar as coisas, para mim saber o que é o que eu estou falando. Polarização significa ir para o extremo de algum polo. Aí eu falei assim, mas quando Jesus disse, quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais, não foi esse o conselho que o Senhor Jesus deu para nós? Vá ao extremo daquilo que você acha certo. Se você acha que a igreja pode viver em pecado, então viva em pecado. Vá para o extremo. Se você acha que a igreja deve se separar e viver em santidade, separe-se e viva em santidade. E não se preocupe com pessoas que vai querer falar de você, não. Não se preocupe com pessoas que já se contaminaram e têm raiva de você porque você não quer se contaminar. Porque você tem esse direito. Quando Daniel está descrevendo a estátua que o rei Nabucodonosor viu, quando chega nos pés e nos dedos da estátua, Daniel diz que existia ali barro e existia ferro, e que os dois estavam misturados, mas não se fundiam. Você entendeu? Quer dizer, não existia um espaço para o barro e um espaço para o ferro. Estava como se fosse misturado. Mas quem olhasse sabia, aqui é barro, aqui é ferro. É assim que Jesus quer a sua igreja. Nós não podemos se fundir com as coisas erradas. As pessoas ainda hão de olhar e saber o que é barro e o que é ferro. As pessoas estão olhando hoje para nós, igreja do Senhor, mas a gente não pode se fundir com o mundo, para que as pessoas olhem e não vejam mais diferença entre igreja e mundo. É preciso que haja. Tem gente que fala assim, Jesus só falou de amor. Outro dia eu estava conversando com meu genro, ele falou, engraçado, se Jesus só falou de amor, por que ele foi morto na cruz? Irmãos, tirando João, todos os demais apóstolos de Jesus foram assassinados. Aí eu pergunto para você, você acha que eles foram assassinados por quê? Você acha que eles mandavam mensagem de bom dia para Herodes, para Pilatos, para... Não, meu querido. Eles eram separados. Porque se eles fossem amiguinho de Pilatos, de Herodes, de Caifás, eu garanto para vocês uma coisa. Decapitados e crucificados, eles não seriam. Mas uma coisa eu digo para vocês. Eles iriam pagar um alto preço de perder a salvação por negligenciar a verdade ao mundo. Hoje nós temos um testamento, um livro que testifica da verdade. Custou o sangue de Cristo, dos apóstolos, e até hoje custa o sangue de muitos cristãos que estão sendo assassinados no mundo inteiro, de pessoas que mesmo aqui no Brasil, onde os cristãos não são mortos, mas os verdadeiros cristãos aqui no Brasil são perseguidos, viu? Não são aceitos pela sociedade. Estão fora da igreja moderna brasileira. Tá aí uma coisa que ninguém prega mais na igreja. Ninguém fala, né? Que os apóstolos morreram. Ninguém gosta de falar que Jesus foi crucificado. A igreja de hoje é uma igreja light. É uma igreja que quer ter amizade com o mundo. E a Bíblia diz, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus, que vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês servem, aborrece a um e agrada o outro, ou vice-versa. Sabe qual é o problema da igreja? Ela quer agradar dois senhores. Não dá para agradar dois senhores. Aí vem os nicolaítas com as suas doutrinas mirabolantes. Cuidado com as astúcias deles.
Porque as astúcias, as palavras deles, muitas vezes parecem fazer sentido. Mas se não tiver base bíblica, o sentido, toda a sabedoria humana não serve para nada. Todo ditado, todo pensamento humano, todo raciocínio humano, por mais que o ser humano seja inteligente e tenha uma boa imaginação, não vai servir para nada se não encaixar dentro da palavra do Senhor. Aí eu digo para você, meu amado, se você tem incomodado, aborrecido as obras dos nicolaítas, e muitas vezes você se sente, oprimido, porque o diabo ele usa dessa artimanha. Quando você começa a incomodar o inferno começa a te incomodar também. De alguma forma, Satanás começa, a te incomodar. Opa, aquele ali não tá no meu jogo. Eu não consegui apanhar ele na minha rede. Ele tá, aos olhos de Satanás, ele está rebelde. Com certeza você vai estar sofrendo ataque do inferno também, porque você aborrece as obras dele. Porque quando vem alguém querendo enganar você, você diz, não, eu leio a palavra. Isso não está escrito na palavra. Então, fique feliz, porque o Senhor Jesus também os aborrece. Fique feliz e continue estudando a palavra e continue tendo a tua vida espiritual com base na palavra do Senhor. Esses que usam dessas doutrinas de engano, você vai ver aí, a gente leu aí Apocalipse 2, nós vemos aqui também na igreja de Tiatira, nós vemos o Senhor repreendendo aqueles que usam as doutrinas de Balaão. Tudo são doutrinas enganosas que se propagam dentro da igreja, tá? Não é internet, não. Tem gente que fala assim, é só a internet. Eu sei que a internet tá cheia disso daí. Tá? Eu tenho um canal no YouTube aqui, não sou pregadora nem nada, mas tudo que eu falo, gente, é com base bíblica, tá? Agora tem pessoas aí inventando doutrinas novas. Inclusive eu fiz uma sequência de vídeo dando os versículos bíblicos para vocês meditarem a respeito dessas coisas. Coisas como, por exemplo, hoje eles dizem que não se deve dar o dízimo, não se deve dar ofertas, que não se deve mais congregar. Tudo isso daí é doutrina do demônio. Eu já provei por A mais B, doutrina de demônio, para destruir de uma vez o que já está. E eles já estão enfraquecendo. Mas o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez você diga assim, mas como isso? A igreja está tão assim, irmã, tão perdida. O Senhor Jesus sempre teve e sempre terá os seus remanescentes na terra. Lembra de Elias? Quando ele se esconde e diz, Senhor, só eu fiquei de teu profeta. E o Senhor diz, Elias, eu tenho mais 5.000 guardados. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela é invisível. Sabe, porque os crentes salvos, o sal da terra, ele não gosta de holoforte. Ele, talvez você não conheça, talvez ele nem tenha rede social. Ele é uma pessoa que talvez é aquela pessoa que você julga mais inútil. Porque a palavra de Deus diz que quando nós se convertemos ao Senhor, nós nos tornamos mortos para o mundo, assim como o mundo se torna morto para nós. Hoje, se uma pessoa chega para mim, o artista tal, você conhece fulano de tal? Não. Pode ser o cara mais famoso, pode ser o que tem mais de 1 bilhão de visualização, 1 bilhão de seguidores, eu não conheço ele. Sabe por quê? Porque o mundo está morto para mim e não me interessa essas pessoas. Simplesmente não chega ao meu conhecimento, a não ser quando acontece algum fato que interessa para mim, daí como evangélica, daí eu vou tomar conhecimento da existência daquele cidadão ou daquela cidadã, Aí você olha, então existe essa pessoa, tá? Porque está morto para mim, não importa se para 1 bilhão de pessoas ele vai estar vivo, porque o mundo gosta das coisas do mundo. O Senhor Jesus não disse, o mundo vos aborrece porque vós não sois do mundo? Então o mundo está lá, 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas que são do mundo.
E nós estamos mortos para eles também. Você pode passar do lado dele, ele nem sabe que você existe. E é assim que tem que ser, ó, joia. É assim mesmo. O mundo não nos interessa e nós não interessamos para o mundo. Por isso que eu não concordo com a letra daquele louvor que fala: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Se o mundo ainda não notou, irmão, a igreja está morta para o mundo e o mundo tem que estar morto para a igreja. Se você é evangélico e espera fazer sucesso no mundo secular, meu querido, você ainda não morreu para o mundo. As podridões do mundo ainda estão na tua carne. Você pode dizer, eu faço esses vídeos aqui no meu canal, coloco aí, talvez alguém pode dizer, olha, coitada dessa irmã, faz um vídeo aqui para 30 pessoas assistir. Irmãos, eu sou daquele tipo de crente que acredita naquele pastor que deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma que está perdida. Se a palavra de Deus ensina que o bom pastor deixa 99 e vai atrás de uma, porque uma importa para Deus, uma vida importa para Deus. Quem sou eu para desprezar 30 pessoas, 10 pessoas, uma pessoa também? Talvez você diga, não, mas aí o pessoal está acostumado a fazer vídeos aí, alcançar milhões, milhares, centenas de milhares de pessoas. Mas eu digo para você, meu querido, se ele faz um vídeo que alcança milhões e ensina mentira, ele está jogando milhões no engano e na perdição. Então eu prefiro ficar aqui fazer esse trabalho que seja para as pessoas que Deus quiser que seja uma, seja 1000, seja 1 milhão, mas é aqui. É Deus que sabe a quem vai a mensagem. Porque uma alma é importante para Deus. A minha alma é importante para Deus. Amém? E falando ainda nessa doutrina aí de nicolaítas, uma coisa que eles costumam fazer, né? Que tem até a ver com essa pregação que eu falei aí, né? Que o pastor veio falando mais ou menos que a mulher adúltera pegaria ali as pedras para fazer um altar. Bom, o pessoal tem essa mania de fazer uma coisa, gente. Deus tem tocado no meu coração que isso é uma coisa muito grave. É como eu falei. Fazem tudo que Satanás quer. E, ao invés dele tomar postura como a mulher adúltera, vais e não peques mais. Ou de fazer como Tito falou, em tudo dá-te como exemplo de boas obras, para que o adversário não tenha o que falar de nós. Não. Ele faz tudo que quer errado, do jeito que ele bem quer. Tudo que a carne manda. Depois que vem as consequências, ele vai lá e diz assim: você que falou da minha vida, que não sei o quê, você vai ter que fazer. Vai ter que o quê? Irmãos, a palavra de Deus diz que os agoreiros não entrarão no reino dos céus. E a gente está vendo aí muitos crentes virando agoreiros. Faz as coisas erradas e depois fica jogando catimbó em cima das pessoas. Meu querido, se você fez errado, o próprio diabo vai usar pessoas para te acusar. Você vai ter que sofrer. Lembra de Davi? Davi fez errado, o povo pagou, o povo correu atrás dele, o povo fez ele sofrer. Porque o povo do mundo não tem piedade. E a solução não é jogar catimbó nas pessoas. A solução é você consertar, tomar vergonha na cara. Entendeu? Porque eu fico vendo esses crentes fazer isso, eu falo engraçado, né? Ele pinta, borda, depois ele vai lá na rede social e fica lá jogando veneno, né? Porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento já serve para levedar toda a massa. E eu fico pensando assim, gente, o que será o Facebook nos olhos de Deus? Porque eu nunca vi uma ferramenta para jogar mais fermento do que esse Facebook. Eu tive Facebook, viu, gente? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas o dia que eu percebi que o Facebook era só para isso, eu encerrei o meu. E estou vivendo muito melhor com Deus sem essas coisas.
Eu não tenho. E nem procuro, eu não entro no Facebook de ninguém. Não sei da vida de ninguém. Eu sei quando alguém tem uma necessidade, irmãos, que é para mim ajudar, o Senhor manda a pessoa na minha porta. Eu não preciso ficar lá no Face, lá olhando a vida dela. Coitadinho do fulano tá doente. O filhinho de fulano tá doente. Aí vai lá ligar o fulano, assim manda o Senhor dizer para você, não sei o quê. Eu nunca faço isso. Entendeu? Nunca faço isso. E as pessoas que é para mim ajudar, que nem eu falei, o Senhor manda na minha porta, ou se não liga no meu telefone, quando eu tô inesperadamente a pessoa, irmã, assim, assado, você pode me ajudar? É assim que acontece na minha vida. Não é por eu não ter rede social que Deus não deixa, eu não deixo de ajudar pessoas. Aquilo que vem na minha mão, o Senhor concede que vem na minha mão, eu faço conforme a minha força. Mas as pessoas têm aí o Facebook e hoje aprenderam esse negócio. Eu chamo de gente catimbozenta. Eu chamo de gente agoreira. Pessoas que ficam jogando catimbó na pessoa. Tipo assim, né? A pessoa faz o errado. Porque, irmãos, tem coisa que a gente faz e aquilo vai perseguir a gente. Deus perdoa, mas tem coisas que perseguem a gente. Por quê? Porque o mundo não perdoa. E se o que você fez é público, as pessoas vão ficar falando. Principalmente, é claro, as pessoas que não têm Deus. Porque Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, mas os ímpios não. Os ímpios não sabem nem o que é mar do esquecimento. Entendeu? Então eles vão falar. Mas o segredo é deixar falar. Se você se arrependeu, confessou, se você não pratica mais, deixe que fale. E eu te digo uma coisa para você, Deus vai afastar essas pessoas de perto de você. Elas não vão ficar perto de você para ficar falando coisa, não. A não ser que você fique entrando em rede social para falar com ela. A não ser que você fique indo lá, porque, não, ela falou de mim, ela vai ter que pagar. Esquece, irmão. Porque o Senhor Jesus falou assim, para os servos deles. Ele está falando para os justos. Olha, vocês são muito bem-aventurados. Ou seja, vocês são muito felizes quando os homens começarem a mentir. Presta atenção no que Jesus fala lá em Mateus 5. Quando mentindo disserem todo mal contra vós. Por que Jesus ressalta a palavra mentindo? Porque muitas vezes o que fala da vida do crente não é mentira, é pura verdade. Se o crente não é luz, irmão, se o crente é luz, o mundo já fala dele. Imagina se ele for trevas. Aí, esqueça. Aí o teu testemunho não é mais um testemunho para Deus, é um testemunho para Satanás. Então precisa uma conversão. E Jesus falou que nós somos bem-aventurados quando as pessoas mentirem. Então, o que Jesus está falando? Por que eu estou dizendo aqui que essas pessoas que ficam aí postando veneno aí nas redes sociais, elas estão totalmente fora do plano de Deus? Porque Jesus falou para os santos, para aqueles que são caluniados de verdade, tá? Que vocês são muito felizes quando os homens começarem a caluniar vocês, mentindo, disserem todo mal contra vós. Levantai as vossas cabeças e regozijai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, nem no momento em que a sua igreja está repleta de razão, que ela está sendo caluniada, nem nesse momento o Senhor Jesus diz, olha, vai, porque você vai se vingar de quem está falando de você. Não, ele só diz, se alegra. Fica feliz. Fizeram a mesma coisa comigo, igreja. É isso que ele quer dizer. E vocês não são melhores do que eu. Quando a palavra do Senhor diz assim, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós. Então eu digo para você aí que gosta de se sentir revoltadinho e fica aí postando fermento em rede social, que se você tivesse firmado em Cristo, você nem se preocuparia, nem que fosse verdade ou mentira o que falaram de você. Pelo contrário, você se regozijaria. Eu já sofri calúnia. Eu sei que um pouco dói. Porque, gente, a calúnia, ela em parte, ela declara assim, a pessoa está dizendo, eu te odeio.
Eu sou capaz de inventar uma mentira para te prejudicar porque eu te odeio. Então isso fere a gente. Porque é uma coisa que a gente não sente pela pessoa. Você me odeia? Poxa vida, que triste. Eu não te odeio. Nunca te quis mal. É muito triste saber que você é capaz de inventar uma calúnia para poder me crucificar. Mas isso acontece. E a gente tem que saber, sabe o quê? Se regozijar das nossas aflições, como o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo aprendeu a se regozijar das tristezas e das aflições. Por quê? Porque toda tristeza, toda aflição, toda perseguição que você sofre pela verdade é sinônimo de que o teu nome está escrito no livro da vida. Preste atenção, gente. Pela verdade. Não se confunda, tá? Porque recentemente eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa comentando, né, que conversou com um rapaz que tinha sido preso por roubo. E o rapaz dizia assim: eu fui preso, mas não tem problema, porque o apóstolo Paulo também foi preso. Olha lá, o apóstolo Paulo não foi preso por roubo. O apóstolo Paulo foi preso por causa que ele falava a verdade. Foi preso porque ele foi levado à presença de autoridades e era proibido falar que Jesus era filho de Deus. As autoridades da época tinham crucificado Jesus. E Paulo dizia, ele se apresentou diante de mim e contava o testemunho dele. Irmãos, eu vou estar daqui a pouquinho encerrando esse vídeo, porque ele já está bem longo, né? E eu vou fazer um outro vídeo, porque tem mais assuntos assim que Deus toca de mim para falar agora. E eu não vou querer fazer um vídeo tão comprido assim. Esse vídeo já está comprido. Eu vou fazer um outro. Então eu vou encerrar esse. Mas antes eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. É uma coisa assim muito importante de tudo que eu falei para vocês. É um alerta que eu estou deixando para vocês. Nós, crentes, temos que ter temperância. A temperância é um fruto do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que você busca e eu busco ter uma vida limpa em todos os aspectos diante do Senhor, nós temos que ter cuidado para não sermos como os fariseus. Os fariseus criavam fardos pesados, leis que eles mesmos não suportavam. Então nós temos que tomar cuidado. Esses dias eu estava conversando com os irmãos que entendem um pouco mais desse assunto, e eles estavam dizendo que, por exemplo, lá em Israel, como até hoje eles guardam o sábado, na época, antigamente também guardavam, e eles inventaram que no sábado o homem não podia carregar um lenço, que ele já estava quebrando o sábado. Então era muita coisinha besta, muita coisinha boba, que não tinha nada a ver com o que Deus queria do homem. Então hoje, gente, né, as pessoas têm mania de fazer essas comparações para confundir a nossa mente. Por isso que eu falo, leia as cartas dos apóstolos, que daí você vai ter uma base do que é uma ordenância para a igreja. Porque o apóstolo Tiago, quando ele fez aquela ordenância que eu li para vocês lá em Atos 15, eles estipularam do que a igreja teria que se abster. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os outros apóstolos que escreveram suas cartas também falaram sobre como a igreja deveria se portar. E você precisa ler isso, para que você não confunda ser crente com ser fariseu, ou que quando você tente ser crente, alguém diga que você está sendo um fariseu. Você tem exatamente a ordenança que foi dada para a igreja, usando tudo com temperância, sabendo que a luz do justo é como uma aurora que vai nascendo até ser dia perfeito. Hoje, irmãos, eu sinto que
a aurora da minha vida vem nascendo. Eu não digo para você que ela já nasceu e já é dia perfeito. Ela vem nascendo, mas ela vem nascendo com retidão. Ela não vem nascendo no engano e nem em doutrinas de demônios. Ela vem nascendo na doutrina da palavra. Porque ler a palavra ou ouvir a palavra é uma coisa, praticar é outra, totalmente diferente. Então eu vou estar encerrando esse vídeo aqui e eu espero que esse vídeo chegue, que essa mensagem chegue às ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas aqui no Brasil. Eu espero que nem que seja uma ovelha essa mensagem alcance. Porque eu sei que para muitas pessoas não quer dizer nada, são apenas palavras. Mas existem pessoas que precisam ouvir isso. Existem pessoas que estão confusas com as suas mentes, de tanto ouvir coisas e mais coisas. Eu digo para você, combata o bom combate. Vá pela palavra de Deus, você vai encontrar enfrentamento. Quando você começar a aborrecer a doutrina dos nicolaítas, o inferno vai começar a te perseguir também. Mas você vai ter certeza e convicção do caminho. Quando você começar a ler a palavra, ter o costume de ler a palavra. Eu leio a Bíblia. Eu deveria ler mais, eu acho que eu deveria ler bastante mais. Mas eu leio a Bíblia. E principalmente quando eu tenho dúvida em algum assunto, eu procuro em cima daquele assunto. Eu leio a palavra. Tá bom, gente? Então que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.